Olá, tudo bem? O meu nome é Matheus, eu sou enfermeiro e um dos fundadores aqui do portal Cuidar em Casa. E hoje a gente vai falar qual que é a diferença entre auxiliar, técnico de enfermagem, enfermeiro e o nosso cuidador de idosos, que é o principal aqui do portal Cuidar em Casa. Vamos lá, para você que está chegando agora e não conhece o portal Cuidar em Casa, nós somos um portal de formação, indicação de cuidadores de idosos e pessoas que trabalham com home care. Então, se você não curtiu ainda, curte, se inscreva no nosso canal e vai lá para nossas redes sociais para conhecer um pouco do nosso trabalho. Vamos lá. O que o auxiliar de enfermagem faz? O auxiliar de enfermagem normalmente tem uma formação de 1 ano a 1 ano e meio. Ele vai fazer as funções da equipe de enfermagem, vai estar muito atrelado com o técnico de enfermagem. Ele vai responder para o enfermeiro. Nunca um auxiliar pode trabalhar sozinho, ele sempre tem que ter respaldo do enfermeiro. Então, o que o auxiliar de enfermagem vai fazer? O auxiliar de enfermagem ele pode fazer desde os serviços de cuidado, higiene, até os serviços mais invasivos, como pegar uma veia, um acesso venoso periférico, alguns acessos específicos a partir de treinamentos, por exemplo, a hipodermóclise. Ele pode fazer cuidados com drenos, cuidados com sondas. Ele não pode passar dreno, ele não pode passar sonda, mas ele vai fazer esse tipo de cuidado. No centro cirúrgico, por exemplo, o auxiliar de enfermagem ele pode circular sala, ele pode cuidar do transporte de pacientes, ele não pode ficar em alguns setores específicos de complexidade mais alta. Então, o auxiliar de enfermagem ele vai fazer todo o serviço básico da enfermagem, desde o banho, desde o cuidado de higiene, desde todo o cuidado. No home care, o auxiliar de enfermagem ele pode fazer curativo estéreo, curativo específico, ele pode fazer cuidado com sondas, cuidado com dietas, e ele pode acompanhar o paciente em tudo que o paciente faz da mesma forma que o cuidador de idosos. Então, qual que é a diferença entre o técnico de enfermagem, então? O técnico de enfermagem ele vai fazer tudo que o auxiliar de enfermagem vai fazer, só que a diferença é que o técnico vai em setores com mais complexidade e alguns cuidados de mais complexidade. Ele vai ter um aporte teórico maior que o auxiliar, ele vai fazer cerca de 6 meses a 1 ano a mais de formação técnica, ele vai ser formado em um estudo técnico, em um conceito técnico de profissão, e aí ele vai fazer algumas coisas mais complexas. Por exemplo, dentro de um centro cirúrgico, ele poderá ficar em recuperação pós-anestésica, ele poderá ficar em sala de recepção de recém-nascidos, ele poderá ficar em setores mais complexos, ele poderá responder por complexidades maiores e poderá, dentro do home care, por exemplo, fazer um cuidado mais complexo, um cuidado mais específico, às vezes um curativo maior, mas não tem essa diferença entre auxiliar e técnico normalmente no home care, porque eles normalmente farão a mesma coisa. A diferença está na capacitação técnica, no conhecimento teórico prático maior. Essa é a única diferença normalmente entre os dois no home care. Já o enfermeiro ele tem a formação de ensino superior, ou seja, são 4 a 5 anos de formação. Normalmente as escolas de superior em enfermagem ou elas vão ser públicas ou elas vão ser particulares, mas elas vão ter ou o conceito integral, ou seja, é um estudo integral de segunda a sexta, ou ele vai ser em turnos divididos com aporte de ensino EAD, ou seja, de ensino remoto, junto com o ensino teórico para complementar o tempo de estudo. O que o enfermeiro vai fazer? O enfermeiro ele vai responder por toda a equipe de enfermagem. Ele pode ser responsável técnico, ele pode trabalhar em diversas áreas, incluindo a docência. Ele pode trabalhar comandando os setores, o que normalmente o enfermeiro faz. Ele coordena todos os setores hospitalares. Ele responde tecnicamente pela equipe de enfermagem. Ele coordena as ações. Ele faz mais procedimentos invasivos. Ele vai fazer, por exemplo, a passagem de sonda nasogástrica, sonda vesical de demora, vesical de alívio, sonda nasointeral. Ele poderá, se obtiver curso de formação, passar um PIC, que é um catéter central por via periférica. Ele pode passar mais intraóssea, por exemplo. Ele pode fazer procedimentos invasivos, se ele tiver alguns procedimentos invasivos a mais do que auxiliar técnico, se ele tiver alguma formação específica daquela área, ou simplesmente ser generalista, ou seja, cuidar de todas as áreas dentro do setor hospitalar ou dentro da atenção de home care. O que ele normalmente vai fazer no home care é supervisão.
É difícil você ver um enfermeiro que é chamado para cuidar de idosos. Por quê? Porque o enfermeiro ele normalmente vai supervisionar o cuidado de enfermagem dentro do home care, o cuidado do cuidador de idoso dentro do home care. Por exemplo, ele pode fazer um plano terapêutico para aquele paciente, um plano terapêutico de melhora clínica para aquele paciente, junto com o médico, junto com a fono, junto com o psicólogo, junto com o nutricionista, junto com toda a equipe de saúde. Então, o enfermeiro, ele meio que ele coordena todas as ações do home care e normalmente ele passa visita técnica para avaliar aquele paciente, para avaliar se ele pode ter uma melhora naquilo, se o curativo que está sendo colocado nele é adequado, avaliar se houve melhora na lesão por pressão, por exemplo, avaliar se aquela sonda está alocada bem, se não está, se a sonda vesical de demora está drenando bem, se não está, se tem algum sinal de infecção que precise levar para o hospital, se tem algum problema que precise levar para o hospital e, óbvio, a orientação e educação daqueles pacientes que fazem o trabalho de home care. Porque muita gente não está capacitada para fazer e mesmo assim vai. Por isso que a importância de um enfermeiro capaz em home care, que seja especializado em cuidado ao idoso, para que cuide desses pacientes. Porque não é fácil cuidar de paciente idoso e muita gente acha que é só ir lá e cuidar. Então, eu preciso cuidar do meu avô, preciso cuidar da minha avó. E aí acha que é só ir lá que o paciente vai cuidar dele e tranquilo vai embora. Não é assim, precisa de um cuidado, de uma capacitação, porque senão só o enfermeiro indo uma vez por semana não vai suprir todas as necessidades daquele paciente. Então é necessário que todas as pessoas que cuidem do paciente sejam especializados no cuidado ao idoso. E aí vamos para o último, que é o cuidador de idoso. O cuidador de idoso ele deve ser um profissional especializado no cuidado ao idoso, não necessariamente com auxiliar, técnico ou sendo enfermeiro. Ele é um profissional que não está ainda regularizado por sanção presidencial, mas ele tem uma ocupação prevista, que é a ocupação de cuidador de idosos. Ele tem a lei regulamentadora que aplica enquanto ele ganha junto com a PEC das domésticas, que dá o valor para ele de cuidado, que dá o valor para ele previsto por aplicação, por contrato dentro da CLT, mas é normalmente o cuidador de idoso que vai ser informal ou vai ser formal e ele vai cuidar esporadicamente daquele paciente ou por plantão. E é um profissional que precisa ter uma capacitação adequada. Como eu disse, ele precisa ser especializado em idoso. Ele não pode fazer nenhum procedimento invasivo, exceto ser treinamento. O que é isso? Se ele pode fazer uma aplicação de insulina subcutânea, de um Dersane subcutâneo. Ele pode mexer com sonda nasointeral, sonda nasogástrica, desde que ele tenha treinamento. Ele não pode passar. Ele pode manipular o equipo, por exemplo, mas desde que ele tenha treinamento para tal. Senão ele não pode fazer isso. Não é previsto por lei quem deve e quem não deve mexer nisso, tanto que ensinamos pacientes. Então você consegue ensinar pacientes, você consegue ensinar cuidadores de idosos, desde que você tenha a profissão de enfermeiro e desde que você saiba como manipular aquilo, você ensina o cuidador e o cuidador de idosos passa a aplicar aquele cuidado. Então, o nosso curso de cuidador de idosos 360, por exemplo, você aprende isso. Só que não necessariamente você vai ter segurança para fazer isso. Tem uns outros cursos dentro do portal, por exemplo, que você pode fazer isso e você pode ter mais segurança para fazer e você deverá fazer se você tiver segurança e você ganhará mais por isso. Então, o cuidador de idoso ele vai fazer exatamente isso. Nenhum procedimento evasivo de pegar veia, de fazer passagem de sonda, de fazer alguma aplicação, uma sutura, um curativo muito complexo que demanda muito cuidado teórico, prático. Isso é com a equipe de enfermagem, mas você pode se especializar nisso e fazer um curativo adequado, porque, como eu disse, da mesma forma que a gente ensina a família e o cuidador de idosos está caminhando para uma regularização da profissão frente ao MEC, por exemplo, as capacitações frente ao MEC, você poderá fazer esses cuidados desde que você tenha essa capacitação regularizada. Então, a dica que eu vou falar para vocês você pode escolher qualquer uma das profissões que eu disse aqui, mas desde que você tenha capacitação, desde que você tenha um desenvolvimento pessoal, teórico, prático para tal. Então, lembre-se, não deixe de estudar, não deixe de buscar. E aí eu vou para o último detalhe, que são as remunerações de cada um.
Bom, se você quiser ser cuidador de idosos, você vai iniciar com uma remuneração de mais ou menos um salário mínimo, podendo chegar de 2 a 6 salário mínimo. Ai meu Deus, nunca que eu vou ganhar 6 salários mínimos. O que que é isso? Ganhar 6 salários mínimos em 2021, nós estamos falando de R$ 6.000. R$ 6.000 um cuidador de idoso pode ganhar? Pode ganhar, desde que se ele se especialize muito, sempre busque um desenvolvimento, sempre busque as capacitações e os locais adequados para cuidar. Tem cuidadores de idosos que ganham em locais específicos, em regiões específicas, esse valor, porque eles têm capacitação adequada. Normalmente eles são formados em algum ensino técnico, pode ser o técnico de enfermagem, e aí eles vão desenvolver a especialidade de cuidado ao idoso. Então ele vai ser um cuidador de idoso especializado. Então ele pode chegar nesse valor, mas a renda média nas regiões do Brasil, ele vai chegar a uma média salarial de R$ 1.400, que é um salário mínimo e um pouquinho, tá? Você pode chegar muito mais, então lembre-se que se você entrar nessa profissão, você precisa se capacitar para chegar em uma profissão que ganha bastante, e você pode ir aumentando o seu nível de capacitação. O auxiliar de enfermagem, ele vai ganhar de R$ 1.200 a R$ 2.200, que é a média salarial brasileira. Tem alguns lugares que vai ganhar um pouquinho menos, infelizmente, e alguns lugares que vai ganhar um pouquinho mais. Alguns lugares não contratam auxiliar de enfermagem mais, principalmente os hospitais top de categoria, que são os hospitais particulares, por exemplo, da região de São Paulo. Eles não vão contratar mais auxiliares. Alguns deles não contratam nem técnico de enfermagem, então você precisa ir aumentando seu nível de graduação. O técnico de enfermagem ele pode ganhar de R$ 1.600 a R$ 3.200. Sim, ele pode ganhar R$ 3.200 e até mais. Tanto auxiliar de enfermagem, normalmente ele vai ganhar no home care muito mais, mas o técnico de enfermagem também pode ganhar muito mais dependendo do hospital. Então você pode se especializar e ir para um hospital que vai te pagar um valor muito bom. Tem lugares que pagam hoje R$ 2.800, R$ 2.200, e aí você pode ir aumentando o seu trabalho no home care, por exemplo, ou fazendo alguma especialização e aumentando seu nível, ou indo para um hospital especializado, ou fazendo uma ação especializada, por exemplo, instrumentação cirúrgica, que agora é necessário ter auxiliar de enfermagem, e aí você pode ir atrás desse aumento técnico para uma capacitação mais nítida da sua área, mais que você se identifica e que você vai ganhar dinheiro com isso. E o enfermeiro, então, ele vai ganhar de R$ 3.000 até R$ 8.000. O enfermeiro pode ganhar muito mais, dependendo do lugar. Tem enfermeiros de unidade básica de saúde que passaram no concurso público, por exemplo, que ganham 9.000, 12.000, 13.000. Tem enfermeiros que eu já vi dentro da consulta pública que ganham R$ 26.000, de anos de categoria, de anos de aumento salarial, e aí ele vai ganhar esse valor. Então você pode entrar e aí com o tempo você vai ganhando, só que é um tempo que demora. Então você pode passar para o home care, que você vai muitas vezes ganhar muito mais cuidando de uma equipe multidisciplinar e trabalhando para o plano terapêutico do paciente. Então o enfermeiro é o nível de graduação e ele vai ganhar mais dentre os 4 níveis. Tanto que o enfermeiro ele tem as pós-graduações que ele pode se especializar. Por exemplo, cuidado ao idoso, centro cirúrgico, docência, aí ele vai ganhar mais dentro daquela área, desde que ele aumente os níveis. Fazendo mestrado, doutorado, ele pode ir para as áreas acadêmicas, de pesquisa, fazendo os cursos de pós-graduação, ele se especializa naquela área, ou o mestrado, ele se especializa, por exemplo, um mestrado profissional. Então, toda vez que você pensar no que você quer ser, você precisa pensar no quanto você vai ganhar também. Então essas dicas que eu tive hoje para vocês. Um abraço e até a próxima.